Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, amém? Se você não disse amém, você não tem a paz de Jesus. Eu vou repetir, te dar uma segunda chance. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, amém? Amém! Agora sim. Meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Já sou praticamente da casa, eu sou aquele membro da igreja que aparece a cada 1 ano, 2 anos, mas eu apareço, tá? Eu me sinto em casa aqui em Taubaté já de longo tempo. Alguns já me conhecem, né? E outros não me conheciam. Sinto muito, você não vai poder mais dizer isso a partir de agora, você vai me conhecer porque eu vou estar aqui. Então, hoje nós estamos muito alegres de visitar essa igreja. Nós, como distrito, temos passado pelas igrejas aqui do Sudeste Sul. Para você ter uma ideia, o tamanho do nosso distrito é uma coisa pequena, né? Que vai desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Tá? Então, assim, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas. Coisa simples, coisa perto, praticamente uma viagem aí de algumas horas. Semana passada eu estava no Paraná, peguei uma viagem de ônibus foram umas 14 horas mais ou menos, só que dessa vez a gente levou um pouco menos de tempo para chegar aqui em Taubaté. Conectou, meu querido? Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Só vou fazer para não cair, tá? Olha que benção. Certinho? Certinho, certinho. Ok, ele só está espelhando a minha apresentação, né? Tá. Então, meus queridos, hoje eu quero parabenizar a todos os brasileiros pelo Dia da Independência, 7 de setembro. Que maravilha! Quantos anos existe o Brasil independente? Alguém sabe aí? E que brasileiros são esses, gente? Se eu perguntasse a escalação do teu time de futebol, tenho certeza que você está na ponta da língua. Mas vamos lá. Em que ano que o Brasil se tornou independente de Portugal? 1500. Aí sim, hein? Ai, meu pai. Eu, como professor de história, estou abismado com o que eu estou ouvindo aqui. Graças a Deus que esse tipo de pergunta não vai ser pergunta que vai ser feito lá no céu para saber, né, se o São Pedro lá vai abrir a porta ou não do céu. Gente, a pergunta é outra. A pergunta é a respeito de Jesus, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quanto, meu irmão? 423 anos que nós somos independentes. Não. 1500. Senhor. O Pedro Álvares Cabral e principalmente Dom Pedro II está se revirando no túmulo agora. Ele está dizendo, por que eu fui lá e fazer esse país ser independente? Vocês nem sabem do que aconteceu. 7 de setembro de 1822. Às 3 horas e 54 minutos. Não, brincadeira, isso eu não sei também, né? Ali no Ipiranga, né? No Riachozinho do Ipiranga, ali em São Paulo, chegou o Dom Pedro, né? O nosso primeiro imperador, que ele era filho lá do rei de Portugal. E aí vocês conhecem essa história, que ele chegou lá no cavalo, levantou a espada e disse: independência ou morte, pelo menos isso, Senhor. Não vou perguntar sobre Bíblia. Estou começando a ficar agora, né? Estou começando a ficar com medo. Mas hoje, então, nós estamos fazendo quantos anos da independência do Brasil? Nós estamos em 2025, 1822, 203. Temos alguém aqui das exatas, da matemática, muito obrigado. Não sabia quantos anos o Brasil está independente, mas pelo menos sabe fazer a conta. 2025 menos 1822, lógico que é 203. Que maravilha, que bênção, chegamos a uma conclusão. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema, não independência ou morte, mas independência da morte. Ai, graças a Deus. Finalmente chegamos a um ponto aqui. Porque hoje é o dia da independência. E há 203 anos atrás, o Dom Pedro, ali em São Paulo, ele
né? Recebeu uma notícia lá e tal, eu não vou entrar nos detalhes da história, e ele pegou e tirou, dizem, né? Ninguém estava lá para contar, aliás, existem histórias bem estranhas sobre o que aconteceu naquele dia, mas ele teria subido no cavalo, tirado a sua espada e dito: independência ou morte. Independência do Brasil, para nós nos tornarmos, né, uma nação completamente livre do jugo, do peso de Portugal. Não sei se vocês notaram, mas esse nosso país tem pouca coisa de independência, a gente está mais na hora da morte, né, do que da independência. Tá? Mas, o que acontece? Por que nós vivemos hoje no Brasil que tem tantas dificuldades, tantas mazelas, tantos problemas, tantas coisas que são insolúveis? Porque talvez ainda nós não sejamos tão independentes. Talvez a gente ainda não conseguiu conquistar aquilo que seria o sonho do Dom Pedro II, Dom Pedro I, melhor dizendo, né? O segundo é o filho. O Dom Pedro I, eu que errei aqui, ó, o professor de tudo errado aqui. Mas nós não chegamos nesse ponto ainda de termos uma total independência. Nós vivemos aí dependente de muitas coisas, muitos fatores internos, externos, e por isso que talvez o Brasil esteja da forma que está. Isso é histórico, não é agora. Desde que Brasil é Brasil, desde que conheceram, os portugueses chegaram aqui nesse Brasil, nós sempre tivemos problemas. Aí sim, em 1500, tá? Não foi nem 1501, errou por um ano, mas tudo bem. Então, desde aquela época, nós estamos lutando por isso. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho essa questão, aproveitar o dia da independência do Brasil e perguntar para vocês: será que você realmente é livre? Ou será que você vive mais ou menos que nem o Brasil? É um livre, mas com uma âncora, né, no seu pé. Será que a gente realmente tem uma liberdade que nós achamos que temos, ou ela é apenas ilusória? E eu quero partir de algumas bases para que a gente possa entender sobre qual é o plano de Deus para a sua vida. E nós vamos ler o nosso texto de hoje, que em vez de ser independência ou morte, independência da morte, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Opa. Eu vou ter que achar. Espera aí que vai dar tudo certo. Sem internet, né? Aí não vai dar certo mesmo. Mas vamos lá. Aqui é ao vivo, é assim que se faz, porque ficou cortado aqui, mas vamos que vamos. Não tem problema, a gente faz ao vivo. Lucas, capítulo 4, todo mundo está lá em Lucas? Quem já achou aí, dá um glória, amém? Aleluia. Então, no Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim, preste bem atenção, pelo menos na minha versão, em NVI, talvez você tenha uma outra versão, tudo bem? Diz assim: ele foi a Nazaré, quem? Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Muito bem, então esse é o texto que nós vamos estar meditando hoje, só que eu quero fazer algumas coisas com vocês. Deixa sua Bíblia aí, tá? Não fecha ela, não joga ela no canto, porque a gente vai voltar para esse texto, a gente vai para outros textos, porque esse texto de Jesus, na realidade, é uma citação que Jesus está fazendo, como diz o texto, do profeta Isaías. Bom, o profeta Isaías, esse que Jesus está citando, ele viveu mais ou menos aí uns 750 anos antes de Jesus, tá? Ele era um profeta, e aí ele traz um texto aí, algumas palavras, fazendo referência a alguém que viria lá no futuro, o Messias, o ungido, aquele que seria o filho de Davi, o filho do homem, para trazer o quê? Vamos começar com o que esse Messias ele ia fazer. Primeira coisa, diz que ele traria boas novas aos pobres. Gente, quem não gosta de ouvir uma boa notícia aqui? Sabe? Um aumento. Não de trabalho, mas aumento salarial. Você já ouviu? Talvez você faz tempo que não ouve, né? Mas, olha, o patrão chegou para você, vou dar um aumento. Estou vendo que você é um funcionário padrão, vou dar um aumento para você. Não é uma boa notícia? Você não fica alegre com essa boa notícia? Né? Então,
sei lá, de repente você, a sua esposa, chegou para você e disse, olha, eu estou grávida, nós vamos ter um filho. Você ficou alegre, uma boa notícia, é mais uma vida, é mais alguém que está chegando na sua família, que alegria. Talvez você recebeu uma outra boa notícia, conseguiu um emprego, talvez você conseguiu, sei lá, alguma coisa, seu time ganhou. Tá, essa notícia talvez seja um pouco rara, mas o seu time ganhou. E aí nós vivemos dessas notícias que são boas. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que é esse tipo de boas notícias? O texto diz que esse Messias, esse Filho de Deus, ele iria trazer boas novas aos pobres. Aí você diz assim, que bênção, então é para mim, porque eu sou pobre mesmo. Rapaz, eu sou muito pobre, então essa é uma boa notícia para mim. Gente, quando o texto bíblico fala aqui de pobres, não é pobre de conta bancária, não é pobre financeiro, é pobre de espírito. Sabe que, se você for lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Aleluia! Agora sim, agora estamos começando a encaixar aqui, tá? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, deles é o reino de Deus. E nesse sentido, Jesus, logicamente, que não está falando de um pobre financeiro, mas é aquela pessoa que se sente pobre. Todo mundo aqui, eu acho que tem um pouquinho de ideia do que é ser pobre. Não sei se você já fez algum cursinho de pobre, né? Ou então uma faculdade de pobre, você está até hoje nessa faculdade de ser pobre, não sei como é que você está, mas o que é um pobre? Pobre é aquela pessoa que sempre tem uma necessidade, sempre precisa de algo mais, sempre precisa de alguém ajudando, não é? Então, quando o texto está dizendo assim, bem-aventurados os pobres, mas os pobres em espírito, ou seja, aqueles que dizem, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que venha me ajudar, de me abençoar, eu preciso de uma bênção que venha dos céus. Se você é uma pessoa que no seu coração, independente do quanto seja o tamanho da sua conta financeira, você diz assim, eu tenho necessidade de alguém que me abençoe, você é um pobre em espírito. Você busca em Deus e a bênção vem de Deus. E por isso que aqueles que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus, porque eles buscam a solução dos seus problemas em quem? Nas pessoas? No emprego? Numa situação? Não, eles buscam em Deus. Por isso que as boas novas, elas são para os pobres, mas de novo, não é o pobre que não tem condições, o cara que está vivendo na rua. Bem-aventurado o pobre de espírito, ele vai receber as boas novas. As boas novas de quem? O que são as boas novas? Bom, Jesus, ele diz o que são as boas novas. Se você for lá em Mateus, na continuação do capítulo 4 de Mateus, Jesus disse que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o texto, um pouquinho antes, diz que Jesus pregava as boas novas. Qual era? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é a grande boa notícia. O reino dos céus é a notícia mais maravilhosa que alguém poderia receber. Pastor, mas eu estou passando um perrengue aqui na minha vida hoje. Calma, porque o reino dos céus, ele vai te colocar nesse reino de Deus. Você vai se tornar abençoado lá nas regiões celestiais, como diz Paulo, mas também o reino de Deus traz bênção sobre a tua vida hoje. Porque, olha só, quando o reino de Deus chega, há também, como o texto diz, libertação aos cativos. Você vai dizer, mas eu nunca fui preso, eu não estou preso, eu não estou condenado, eu não estou lá na justiça, a polícia nunca bateu na minha porta, não me levaram lá para a cadeia, para o Carandiru, né? Bangu, nem existe mais Carandiru, mas enfim. Você não é preso, nós não somos presos, talvez fisicamente, mas há um momento que Jesus está conversando com alguns judeus lá no templo, e ele diz o seguinte, olha, vocês são escravos. E aí eles dizem, nós nunca fomos escravos, porque veja bem, eu sempre tive as minhas posses, eu sempre tive liberdade, eu pude ir para onde eu quisesse e tal. E Jesus olha para a cara deles e diz, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos de vocês mesmos. Vocês são escravos dos seus vícios. Vocês são escravos de todas as coisas que deturpam o reino de Deus dentro de você. E meu irmão, minha irmã, todos nós, de alguma forma, estamos presos a esse mundo
E nesse mundo não tem jeito, você está ali. Quem nunca, mesmo sendo cristão hoje, né, conhecendo a Jesus, quem nunca deu aquela derrapada? Quem nunca deu, opa, ixi, falei que eu não podia falar. Ixi, pisei na bola. Está vendo como nós estamos condicionados, ainda que somos cristãos, nós estamos de uma certa forma condicionados a esse mundo. E quando o texto diz que nós fomos libertados, a ideia é de que nós estamos sendo trazidos para dentro. Ih, fechou meu computador. De novo, meu irmão, acabou aqui, vai sem. Vai no texto só, até entrar aqui de novo já acabou a pregação, a gente já está em casa. Eu me conheço, eu conheço meu computador, ele é assim, temperamental. Falou de pecado, ele quer ir embora, que nem algumas pessoas. Falou em pecado, ele já se desliga, que nem alguns que estão aqui já desligaram, tá? Olha que maravilha, não vai, pode cortar, corta, pode tirar de lá, vai aqui do jeito que está. Então, meus irmãos, quando o texto diz assim, opa, eu tenho que voltar para o meu texto aqui de Lucas, tá? Pregadores novos, né? Enviou para proclamar liberdade aos presos, aos cativos. Todos nós precisamos ser libertos de alguma forma de algo nessa vida. É impressionante como, mesmo sendo cristãos, muitas vezes, nós temos determinados departamentos dentro do nosso coração que Jesus ainda está batendo na porta e dizendo, posso entrar aí? Deixa eu entrar aí, abre essa porta, vamos, abre a porta. Quando nós vamos lá em Apocalipse, tem um texto que diz, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. No contexto, não é para descrente. Se você olhar no contexto, Jesus está falando com pessoas de igreja. Então parece que em alguns momentos há possibilidade de nós, em certas circunstâncias, fecharmos a porta para Jesus, ou de um quarto, ou da própria casa. Mas ele veio para nos trazer liberdade aos presos. E olha a palavra liberdade aqui, da independência, né? Ele veio também para nos dar recuperação para as nossas vistas. Quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, passamos sem perceber as coisas da forma correta? Nós temos uma miopia, uma catarata espiritual, aonde eu por muito tempo vivi pensando que certa situação, certa coisa era correta, mas com o tempo, conhecendo a Jesus, Jesus vai moldando, vai entrando nesses quartos escuros, né, da gente, vai ligando a luz, vai fazendo a faxina, e eu começo a entender que determinados comportamentos, determinadas atitudes, ou qualquer seja coisa que aconteça na sua vida, precisa estar sendo limpa por Jesus. É interessante que quando isso acontece, parece que a cegueira vai se diluindo. Paulo experimentou uma cegueira espiritual, depois uma cegueira física, para que Jesus pudesse curá-lo lá em Atos capítulo 9, né? Jesus vai e cura a cegueira de Paulo, diz que caiu como escamas dos olhos dele lá, umas coisas que tinha nos olhos, e aí ele passa a ver, mas não somente ele passa a ver fisicamente, ele passa a ver espiritualmente, ele conhece a Jesus. Muitas das vezes, talvez você diga, eu já sou da igreja, pastor, eu já ouvi isso aí muitas vezes, mas eu quero dizer algo. Como nós sabemos, necessitamos sempre de estarmos olhando para dentro do nosso coração e saber se realmente eu estou plenamente liberto das coisas, ou se existe alguma âncora ainda, uma pedra amarrada aqui no meu pé que está me segurando. Por menor que seja a pedrinha, sempre existe alguma coisa que Jesus vai chegar para você e vai dizer, eu preciso te libertar disso. Porque se não houvesse mais nada para Jesus fazer na sua vida, das duas uma, ou ele te arrebatava agora, ou você já iria para a glória. E eu tenho certeza que tem muita gente que está dizendo, então eu realmente tem muita coisa para Jesus fazer na minha vida, eu quero viver um pouco mais, né? Se fosse tão perfeito assim, talvez a gente não estaria mais aqui.
Mas se você está aqui, nós estamos num processo de aprendizado da vida. Não é somente a questão de você ser salvo, porque muitas vezes, infelizmente, nas igrejas, nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas, a gente enfatiza muito a questão de salvação. E eu acho que isso é verdadeiro, é bom, mas parece que a única coisa que Jesus quer de nós é que a gente não vá para o inferno. Você acha que o plano de Deus para a sua vida é que você não vá para o inferno? Você não vire churrasquinho lá com o capeta? Será que o grande plano de Deus é esse? Ou será que o grande plano de Deus é te libertar, te dar vistas, você começar a ver novamente, para você também levar essa mensagem para outras pessoas, para você ser bênção onde você está? Quero dizer uma coisa para vocês, lá em Gênesis, hoje eu estou bíblico, está vindo tudo na cabeça aqui, Deus continue falando. Capítulo 12 de Gênesis, Deus quando chama Abraão, não chama Abraão somente para ter um relacionamento com ele, um relacionamento profundo, como se virou um jargão hoje no meio dos evangelhos, um relacionamento profundo. Também é, mas ele chamou para algo muito mais além do conhecimento que ele teria de Deus. Ele diz o quê? Para que Abraão fosse uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Vá pela terra, ande pela terra e seja uma bênção. Nós não somos chamados, meu querido, somente para uma salvação. Ok, amém, né? Nós estávamos perdidos, nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos no mundo, nós estávamos fazendo algumas coisas que desagradavam a Deus, mas isso é apenas o start, apenas o início de um processo que eu tenho que entender que está sendo desenvolvido ao longo da minha vida. E eu garanto uma coisa para vocês, se nós não tivermos essa consciência de liberdade no nosso coração, mas na nossa mente, daqui a pouco eu volto a ser escravo, e não somente escravo do mundo, mas escravo do pecado, escravo do próprio coisa ruim lá. Eu tenho que estar atento. A liberdade, ela é conquistada praticamente diariamente, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você consagra, quando você abençoa. A sua liberdade, ela não aconteceu num dia específico. Naquele dia, é como se fosse o 7 de setembro, lá de 1822, quando ele disse independência ou morte. Mas para que o Brasil fosse independente, teria que ter toda uma construção. Aquele foi o início de um processo. Naquele momento, o Brasil estava independente, teoricamente, né? Mas se tornou independente de Portugal. No momento em que você recebe a Cristo, você dá também o grito de independência da morte. Mas disso, de um grito de independência que você dá, para efetivamente você ser totalmente independente do pecado e da morte, é um processo que na Bíblia nós vamos chamar de santificação. Você tem que consagrar a sua vida para verdadeiramente ser livre. E é interessante que Jesus, ele diz, se o Filho vos, ou a vós, a vocês, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, ainda temos crentes aqui no nosso meio, verdadeiramente sereis livres. Mas livre para quê? A partir do momento que eu sou livre, não é livre para aproveitar a vida, mas é livre para servir a Jesus. E é interessante que, muitas das vezes, de novo, voltando à questão de salvação, nós enfatizamos tanto o ponto de que Jesus é Salvador, mas nós nos esquecemos que existe antes uma outra palavrinha. Jesus, ele é meu Senhor e Salvador. Não sei se você percebe aqui no português, um bom português, não está dizendo Senhor ou Salvador. É Senhor e Salvador. Ou seja, não tem como Jesus ser o teu Salvador se Ele não for o teu Senhor. E Ele não vai ser o teu Senhor se Ele não for o teu Salvador. É a mesma pessoa que está agindo dentro de você. Vocês estão entendendo? A vida não passa apenas por aquele momento que você levantou a mão, você foi lá na frente, chorou, veio no altar, dobrou os joelhos e disse, eu quero. Aquele foi o brado de independência que você estava dando da morte. Porque Ele te proporcionou isso. Mas
o resto vem ao longo do tempo. Então, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar vista aos cegos, você que andava aí, né, perdido, para libertar os oprimidos. Libertar. Independência tem a ver com liberdade. Você ser liberto de algo, gente, uma coisa pesada. Quem aqui já teve a oportunidade de carregar algo pesado? Aquela mochila, né? Quando ia para a escola, sabe? Levar assim, gente, eu era bem magrinho, por incrível que pareça, tá? Eu era magro, né? Era magro que dava dó, né? Meu paletó listrado era de uma listra só. O pessoal mais antigo vai lembrar dessa daí, né? Gente, coisa pesada, as costas doíam. Aí você chegava lá, quando chegava na escola ou chegava em casa, você não largava, você atirava aquilo, porque você queria se livrar daquilo para poder brincar, para poder fazer alguma coisa, né? Então, um fardo, um peso, que você se livra daquilo, é maravilhoso. Só que aqui, Jesus está dizendo que ele veio para libertar os oprimidos. Se você está carregando um peso ainda hoje, Jesus é aquele que vai te libertar desse peso. Se você um dia se livrou do peso do pecado, Jesus ele pode te libertar, te desoprimir de outras coisas. Porque, de novo, o teu processo e o meu processo de aperfeiçoamento ainda não chegou no fim. Ainda há algo. Há aquele quartinho da bagunça dentro da sua casa espiritual que precisa ser visitado por Jesus. Não, eu já, pastor, estou voando aqui, é eu e Deus aqui, eu e Jesus estamos alinhados. Basta saber se Jesus acha isso também, né? Sempre há uma coisa que a gente precisa acertar. Caso você tenha alguma dúvida, se você é casado, pergunta para a sua esposa, para o seu esposo se tem alguma coisa para alinhar ainda. Ainda bem que a minha esposa não veio aqui, senão ela ia pedir um microfone aqui e dizer, vem cá, eu tenho uma lista aqui, você quer por ordem cronológica, de importância ou pelo que eu quero? Porque a lista é grande. Se a sua esposa, o seu esposo tem uma lista, Jesus que é perfeito, olha para você, coitado, não sabe nada, inocente. Vem cá, senta aqui do meu lado que eu vou te esclarecer umas coisas. E o mais engraçado que eu falei agora, né, das esposas que tem uma lista, eu vi sorrisos aqui. Deus fala. Fala, Jeová, mas fala com a esposa também, né? Não é só com os esposos, com os pais, com os filhos, enfim. Então, meus queridos, quando Jesus ele proclamou a liberdade, era para que você pudesse entregar a Ele a sua vida. Não é para você agora dizer, que legal, estou livre agora, vamos para a balada. Vamos para a balada da vida. Porque, na verdade, no final das contas, quando você decidiu seguir a Jesus, você foi liberto, e a palavra diz isso, mas eu quero complementar o que a própria palavra vai dizer. Você foi liberto do império das trevas. Paulo vai dizer isso nas suas cartas, que eu não vou me lembrar agora, mas ele fala em uma das cartas, se alguém tiver aí, o texto pode até achar, mas Paulo diz, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz. Então, não é que você agora está livre para fazer o que você quiser. Você assume um compromisso com o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Não é agora eu vou viver a vida que eu quero. Não vou mais para o inferno, aceitei Jesus. Quem aceita como Senhor, também aceita como Salvador. Quem aceita como Salvador, aceita como Senhor. E quando nós continuamos aqui, e para proclamar, no versículo 19, ainda no Lucas 4, né? Para proclamar, para pregar, para falar, para dizer para as pessoas, para proclamar o ano aceitável, em algumas traduções, né? Ou então o ano da graça do Senhor. E nós precisamos agora parar um pouquinho aqui para entender esse texto, porque esse versículo, ele é importantíssimo.
tá? Então, se você dormiu até agora, acorda, dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí, que está em estado de meditação, né? E vamos entender isso daqui porque é fundamental. Quando o texto diz assim, ó, proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, na verdade, esse texto ele está dizendo, fazendo uma referência lá no livro de Levítico, capítulo 25, que fala sobre o ano do jubileu. Mas, Leandro, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era o seguinte, presta atenção, o ano do jubileu era, a cada 50 anos, cada 50 anos, na sociedade de Israel, havia o ano do jubileu. O que era isso? Era o ano em que aquelas pessoas que tinham perdido suas terras, tinham vendido as suas terras para alguém, essas terras eram devolvidas para o dono original. Por quê? Porque a terra não pertencia a ninguém, mas pertencia a Deus. E Deus, como dono da terra, dizia o seguinte, agora tudo que alguém perdeu vai voltar para o dono original, para a família original. E não somente isso, no ano do jubileu, toda pessoa que ela tinha se endividado, tá? E como ela não conseguia pagar essa dívida, ela vendia o seu tempo para pagar aquela dívida. E o texto vai falar que a pessoa ela podia se vender como escravo. Agora porque tem que dizer o que é escravo na Bíblia. Escravo não é o nosso conceito brasileiro lá, né? Da senzala, da chibata e etc. Não é aquela escravidão. Na Bíblia, era quando você tinha uma dívida e não podia pagar aquela dívida, você trocava aquela dívida por trabalho. Hoje em dia a gente chama isso de CLT, desculpa. Mas praticamente é isso, quando você trabalha, você está fazendo o quê? Você está entregando o seu tempo, trabalhando para ganhar aquele seu rico dinheirinho, certo? Então, mais ou menos seria isso. Então, naquele tempo, se você tivesse uma dívida, você estava lá no, como é que é? Aquele que é o, quando você vai ver lá se a pessoa tem dívida, é o Serasa, tá? Se você está lá no Serasa, lá, seu nome está no top 10, aí a pessoa chegava lá e disse, está me devendo aqui 50 reais? Não, 50 mil reais? Não, euros. Ou seja, a sua dívida é enorme. E aí como é que você vai pagar aquilo? Aí, olha, não tem como pagar. E o cara diz, então, arruma aí as tuas trouxinhas e vem, que você vai ter que trabalhar, você vai pagar trabalhando. E o ano do jubileu é quando os escravos que tinham contraído essa dívida, né, e estavam trabalhando para os seus senhores, eles eram libertos por lei. Então, se a pessoa estava trabalhando e chegasse no ano do jubileu, aquela dívida e aquela escravidão, aquela situação, ela tinha que ser zerada. Aí muito brasileiro já pensou o seguinte, você é malandro, né? Você é da malandragem, né? Você pensou assim, vou fazer uma dívida, né? Um ano antes de dar o ano do jubileu, né? Mas não funcionava assim, não era. Se você acha que você é malandro, Deus é mais malandro ainda. Ele tem algumas cláusulas lá, mas o importante era de que se a pessoa ela estivesse servindo a um Senhor, ela seria liberta, porque Deus, Ele é o dono do povo, e ela voltaria para a terra dela, para a casa dela. Por quê? Porque Deus, Ele pensava numa justiça social. Por quê? Porque cada um tinha que ter o seu lugarzinho lá. Se o camarada depois começasse a ter dívida de novo, aí azar, vai ter que pagar, mas sempre havia o ano da graça de Deus. Deus dava graça, Ele dava um presente. Não era um 13º, ele simplesmente anulava tudo e ele dizia, agora vamos começar do zero. Só que eu vou dizer uma coisa para você, quem é aquela pessoa que sabe que sempre está em dívida, sabe o que acontece quando ela é perdoada? Depois vai começar a fazer dívida de novo. Se ela não aprendeu, então esse é o momento de graça, né, de Deus. Só que se ela não se convertesse nesse sentido, no seu coração dizer, não, eu não vou mais fazer dívida, aquilo,
Cara, aquilo acabou com a minha vida, acabou com a minha família, eu vou agora me endireitar. E aí a graça de Deus, ela teria uma validade que seria para frente, certo? Deus perdoa tudo para trás, está te dando uma chance. Agora, quando você olha aqui, basicamente é isso que Jesus está dizendo, para proclamar o ano da graça do Senhor. E é interessante que muitos estudiosos, inclusive eu que não sou estudioso, mas eu concordo com os estudiosos, eles vão dizer que no ano em que Jesus leu isso daqui, era ano de jubileu, era o ano do perdão para todas as pessoas. E aí você vai ver, na sequência, no versículo 20, Jesus diz assim, ó, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe, hoje, não amanhã, não ontem, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, espiritualmente, ele está dizendo, eu estou oficialmente proclamando o ano aceitável do Senhor. Eu estou proclamando o ano do jubileu. Só que, como eu disse para vocês, tem gente que vai ouvir isso e vai dizer, realmente, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso mais ficar nos vícios das drogas, no vício da bebida, no vício da jogatina, no vício da mentira, no vício que você possa imaginar, que a pessoa diz, a partir de hoje, por causa da graça que me atingiu, não porque eu posso, porque eu sou bom, mas a graça que me atingiu me deu a oportunidade de eu arrumar a minha vida. Preste atenção, Jesus não vai arrumar a sua vida. Ele não vai chegar lá com uma varinha de condão e fazer um pirim-pim-pim na sua cabeça, pum, agora você não vai mais fazer mais nada, e vai fazer uma lavagem na sua cabeça e você não é mais pecador. Ele te perdoa dos pecados, sim, mas a partir desse momento que você recebeu o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, começa a sua caminhada com Ele. Ah, então você está dizendo que eu vou me salvar? Não, porque se você não tivesse esse ano aceitável, você não tinha nada. Você estaria na dívida, atolado até onde você possa imaginar. Mas Ele te deu graça. Ele simplesmente chega e diz, a partir de hoje, você pode ser perdoado. Os teus olhos podem ser abertos, a tua liberdade está aí, eu estou tirando as tuas algemas. O que você vai fazer a partir de agora? Você sabe, eu não sei, talvez alguém saiba aqui, qual é a porcentagem de pessoas que voltam ao crime depois de sair da cadeia? Você acha que é baixa ou pequena? É alta ou é pequena a porcentagem de pessoas que voltam ao crime depois de sair da cadeia? Em outras palavras, se uma pessoa recebe a liberdade, não significa dizer que ela é livre. Ela ainda vai continuar sendo a mesma pessoa se não houver arrependimento, mudança. E é interessante que nós precisamos entender, as duas coisas andam juntas. Você só pode ter a oportunidade de se arrepender porque Ele te deu graça. Mas se você não tiver o arrependimento, essa graça, ela não vai ter validade na sua vida. Ah, pastor, isso não é para as pessoas que estão lá fora. Não. Isso é para cada um de nós aqui. A graça de Deus está sobre mim e sobre você. Mas se arrepender é uma coisa cotidiana, diária. O que eu tenho que fazer, então, para receber essa graça? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu preciso me arrepender, me entregar, dobrar os meus joelhos diante desse Senhor e dizer, sim, eu aceito a salvação, mas eu aceito o teu senhorio. Porque Ele precisa ser aquele que vai te guiar, aquele que vai te discipular, aquele que vai te colocar no caminho, porque você mesmo, gente, eu volto a dizer, sabe o que a gente é na verdade? Eu, você, todos nós aqui, todo ser humano, cada um que nasce, desde do primeiro dia que coloca um berro aqui na vida, até o último suspiro, sabe o que nós somos na verdade? Sim, nós somos pecadores, mas eu quero dar um exemplo aqui. Você já andou com um carro que não precisa ser uma Kombi, mas assim, um carro que você está andando, se você largar a mão do volante, simplesmente o carro faz isso aqui na estrada, ó.
Já viram um carro assim? Você largou, você não fez nada. Você está lá dirigindo e tal, aí largou a mão do volante e o carro começa... O que tem esse carro? Vamos lá, homens. Desgovernado. Mas o que mais ele está? Desalinhado. Tá? Então, eu e você, por nós mesmos, se Jesus não estiver ali segurando, eu e você estamos desalinhados. A gente vai para o mato, a gente vai se arrebentar todo. Jesus, ele está ali no volante para segurar você no rumo. E de novo, não é você, é Ele. Deu para entender como nós precisamos desesperadamente de Jesus na nossa vida, mesmo depois já de 30 anos de igreja? Mesmo depois de 50 anos. Tem gente aqui que já tem 80 anos de igreja, que eu sei. Quem riu, carapuça serviu. Então, meus irmãos, a gente precisa. É graça, mas eu preciso dessa graça no meu dia a dia. E eu não vou me estender muito, porque eu acho que você é inteligente, você já entendeu do que eu estou falando aqui. Espero que você tenha entendido o recado, o que o Espírito fala para você. Eu quero ler com você agora um texto muito importante que está lá no livro de Êxodo. Pastor, o que tem a ver Êxodo com a pregação que você está falando? Tudo a ver. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou dar o texto para você, tá? Então, o que é o livro do Êxodo? Todo mundo, escola dominical, já ouviu falar a história do Êxodo. Moisés, as pragas, a sarça ardente, todo mundo já ouviu essa história, né? Aí Moisés chega lá na frente do faraó e diz, deixe meu povo ir. Aí o faraó, não, e aí fica aquela conversa toda, tal. Aí tem as pragas, aí o faraó diz, então vai embora, vai, vaza daqui, vai embora. Aí o Moisés pega aquela cambada de gente, eu fico imaginando Moisés hoje em dia na igreja, ele ia dizer assim, não, a igreja é tranquila, pega o povo de Israel. Ele pegou aquele bando de gente, colocou no caminho, tem a Páscoa e tudo mais, mas ele coloca esse povo para andar, para marchar para fora do Egito, por quê? Porque o povo estava sendo liberto. Era o ano da independência daquele povo, certo? Maravilha, Deus abriu o mar vermelho, glória, abriu o mar vermelho, o povo passou, aí vai passando o faraó com seus exércitos, seus carros, as carruagens, aí vem o mar, fecha, todo mundo, glória, aleluia, é Miriam cantando lá do outro lado, é o Arão já pulando meio sapatinho de fogo, é uma glória. Só que tem uma coisa, atravessou o mar vermelho, aí Deus fez o quê? Abduziu todo mundo e largou lá na Terra Santa? Não, meu querido, são 40 anos, que aquele povo que tinha mentalidade de escravo, vai ter que aprender a ter uma mentalidade de libertação. São 40 anos que eles passam naquele tempo, são 40 anos que eles passam esse deserto para entender que eles foram libertos, eles estão livres. E ao longo desse tempo, então, Deus, ele faz maravilhas, milagres, o povo quer voltar a comer cebola e pepino no Egito. Olha a mentalidade de escravo, olha a mentalidade de pessoa que não se libertou. Eu estou aqui, Deus está me levando para a terra que mana leite e mel, mas na verdade eu quero voltar para comer pepino. Pepino até vai, mas comer cebola com pepino o dia inteiro, para. E aí Deus vai trabalhando, vai dando a lei, Êxodo capítulo 20, lá os 10 mandamentos, maravilha, Deus se manifesta, ação de Deus, olha que glória. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 21 de Êxodo, que é justamente logo depois dos 10 mandamentos. Se você ler ali, o capítulo 20 são os 10 mandamentos, tá? Não matarás, não roubarás, não adorarás a Deus, e tá? Todo mundo conhece os 10 mandamentos, creio. E diz assim, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada.
Se chegou o solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, a sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Ou seja, vão ter que trabalhar ainda. Tá? Agora preste atenção no versículo 5. Lembre-se, é um povo que está saindo está saindo da escravidão do Egito. Né? Então eles entendem o que está escrito aqui. Se, porém, o escravo, o CLT, o trabalhador lá, declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Não é furar o ouvido, tá, gente? Furar a orelha aqui, ó, aqui na pontinha, ó, tá? Furar a orelha. Assim, ele será seu escravo, servo, por toda a vida. Era mais ou menos assim. Você tem alguém aqui tem um patrão bom? Gente boa, fina, aquela pessoa que você, puxa, esse cara aqui, ninguém, né? O que está acontecendo nessa tal batalha? Não tem nenhum patrão bom aqui, não. Mas você tem um patrão bom, o cara te ajuda, o cara está lá, o cara te ajuda a crescer, né? Ele, talvez o salário não seja grande coisa, mas ele faz o que pode por você, ele é um cara que te faz entender, crescer no trabalho, etc. Ninguém, né? Tá bom, então esse exemplo não pode ser para você. Mas digamos que você tivesse um patrão assim, né? E aí você diz, cara, eu não quero sair desse emprego, você está doido? Largar esse emprego, daqui a pouco eu vou pegar um outro lá que vai tirar o couro e vai pagar uma ninharia. Você iria trocar um patrão bom por um patrão carrasco? Não, você não ia fazer uma loucura dessa, espero, né? Então, é a mesma coisa aqui. O cara está dizendo, ó, se o escravo, lá, né, o trabalhador, encontrar um patrão bom, e ele disser assim, ó, eu não quero sair daqui mais, porque aqui está muito bom, ele poderia chegar para os juízes lá da cidade e dizer, ó, eu quero ficar com o meu patrão. Aí os juízes vão dizer, então você vai ter que ir até essa porta aqui, uma porta, encosta a tua cabecinha no ombro e chora, não, encosta a cabecinha ali, a orelhinha, e a gente vai pegar um prego e pá! Por que tinha que fazer isso? Porque com isso ele estava demonstrando que ele queria pertencer àquele senhor, porque se não tivesse aquilo ali, alguém ia olhar, pô, mas aquele cara lá não libertou os escravos, ó, que história é essa? Vamos pegar e dar um pau nele lá, né? Não. Eles vão olhar e vai dizer, ó, aquele escravo, mas aquele escravo está há tempo lá com aquele senhor. Aí alguém vai dizer, mas olha a orelha dele. Tem um sinal que ele está dizendo, eu quero permanecer nesse emprego, eu quero ficar com esse patrão. Eu quero um senhor, esse senhor para o resto da minha vida. Mas o cara foi liberto. O texto diz que ele tinha que ser liberto. A escolha dele de dizer, eu quero continuar com esse meu patrão. Espiritualmente, nós podemos dizer hoje que Deus, Ele já nos libertou. Ele se tornou o nosso Salvador. Mas para se tornar o Senhor, eu tenho que ir até a porta e dizer, pode furar a minha orelha, porque é esse Senhor eu vou seguir pelo resto da minha vida. É isso que Deus quer de você. Que você não simplesmente só seja liberto, Ele vai te libertar. O povo lá foi escravo no Egito, Deus libertou, Ele não fez nenhuma, né? Ele disse, ó, estou libertando vocês. Agora, se vocês quiserem fazer um pacto comigo, então está aqui os 10 mandamentos, está aqui a lei, e a gente vai estar junto, e aí vocês vão me pertencer. Se vocês não quiserem, Deus não ia fazer eles voltar lá para o Egito. Só que tem uma coisa, ia continuar peregrinando pelo deserto. Simplesmente ia morrer lá, livre, mas ia morrer sozinho. E Deus, Ele diz o seguinte, se você disser, eu quero ir até a porta, furar a minha orelha e te seguir para sempre, Ele vai garantir a tua liberdade até o último dia da tua vida e pela toda a eternidade você passará com esse Senhor, não é somente por essa vida, pela eternidade toda. É isso que Ele está te convidando hoje a fazer a qualquer momento. Pastor, vamos pegar os pregos lá, a gente já vai fazer a fila aqui, né? E martelando. O pastor vai inaugurar aqui o martelo. Lógico que você sabe que é um compromisso que você está tendo com o teu Senhor espiritualmente.
Prego aqui não falta aqui nessa construção, acho que, gente, vai sobrar, se preocupar, você vai ter o seu preguinho lá, tem algumas igrejas que distribuem tijolinho, distribui coisinha, a gente vai distribuir um prego para você vai furar sua orelha, vai levar o prego para casa. Brincadeira, gente, não vamos fazer isso não, mas se você quiser, estamos aí, né? Só os homens. Verdade, meu irmão está sendo bíblico aqui. Agora o pior de tudo é que se a mulher virar assim para o marido dizer, eu quero, mas tu é carne da minha carne, né? Estamos juntos, é um só corpo, vai lá meu filho. Gente, o que Jesus proclamou naquele ano foi a libertação. Você vive ela. É uma independência que você vai ter da morte. Se você quer renovar o seu pacto, não precisa ir ali na porta. A gente vai orar hoje dizendo, Senhor, eu quero isso de novo. Eu quero renovar aquele meu voto que um dia eu fiz. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve esse encontro com esse maravilhoso Senhor, esse vai ser o momento de você dizer, tá aí, eu quero me libertar dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus vícios e de todas as coisas que têm atrapalhado a minha vida. Porque talvez o Espírito falou no seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e pense agora, quem é Jesus para você? Ele tem sido o teu Senhor? Você gostaria de entregar novamente a tua vida para Jesus? Renovar essa aliança? Agora é o momento mais íntimo que você pode ter com Ele. De olhos fechados ainda. Faça uma oração, é você e Deus. Não há mais ninguém nesse lugar a não ser você e o Senhor. Deixe-se levar até a porta. Deixe-se ser conduzido pelo Senhor e que Ele possa furar essa orelha para que você seja sempre dele. Uma marca no seu espírito. Senhor Jesus, diante de Ti nós nos dobramos, nós nos colocamos em Tuas mãos porque sabemos que o Senhor é aquele que tem todo o poder. Não confesso o Senhor somente como meu Salvador, mas eu confesso também como meu Senhor. E no meu caso, aquele voto, aquela promessa de um adolescente há muitos anos atrás, eu quero renovar diante de Ti e dizer, sim, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, sim, eu quero continuar servindo e seguindo a Jesus Cristo. Que cada coração possa ter um encontro verdadeiro, íntimo e real. E que haja o ano da graça de Deus sobre as nossas vidas hoje. E daqui para frente, todos os dias, sejam dias de libertação de nós mesmos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.